Bem-vindos ao mergulho profundo dos segredos celestiais. Hoje desvendaremos os mistérios que envolvem os anjos, as magníficas criaturas espirituais que compõem a família celestial de Jeová Deus. Prepare-se para uma jornada repleta de revelações que certamente expandirão o entendimento sobre os mensageiros celestiais. É imperativo compreendermos a importância dos anjos, pois a Bíblia os designa como filhos de Deus, uma extensão da família divina. E por que Jeová deseja que conheçamos esses seres celestiais? Porque ao explorarmos seu papel, adquirimos uma visão mais profunda de seu propósito dentro da criação. Já estava quase esquecendo. Inscreva-se e deixe um like para explorar os segredos das trevas e da luz. Não apenas assistam, participem ativamente e compartilhem essa luz com outros. Juntos superaremos as artimanhas das sombras e encontraremos a verdadeira essência. Vamos começar? Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, nos esclarece que, após criar Jesus, Jeová deu vida a todas as outras criaturas nos céus e na terra. Isso engloba a criação dos anjos, demonstrando que eles são uma parte integral da ordem celestial. E quantos anjos existem? A Bíblia nos indica que são muitos, ou seja, milhares ou bilhões, compreendendo uma horte de seres espirituais, a adoração eterna, conforme o livro de Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Agora, vocês devem estar se perguntando, o que exatamente os anjos fazem? Qual é o papel deles? Meus amigos, os anjos são muito mais do que meros espectadores. Eles desempenham papéis vitais como mensageiros celestiais e guardiões divinos. Em sua majestosa sabedoria, Jeová frequentemente os enviou como emissários para cumprir tarefas específicas. Um exemplo notável que está registrado é o relato de Daniel, capítulo 6, versículo 22, quando o anjo protegeu Daniel na cova dos leões, e vocês conhecem bem essa história. Veja isso na Bíblia, no relato de Daniel, capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó Rei, não tenho feito mal algum. A Bíblia é clara ao demonstrar que os anjos são mais do que meros observadores das ações humanas. Eles são seres ativos que nutrem um profundo interesse pelo bem-estar das pessoas. O livro dos Provérbios e as epístolas apostólicas revelam que os anjos se regozijam com cada passo dado em direção à vontade divina. No trágico episódio da desobediência de Adão e Eva, os anjos testemunharam as consequências da escolha humana. Entretanto, eles também têm um papel vital em momentos de redenção. A alegria dos anjos transborda quando um pecador se arrepende, retornando ao caminho da obediência. E sua intervenção não para por aí. Eles são nomeados guardiões e protetores dos servos de Jeová. Vamos ver um exemplo? Veja Lucas capítulo 15, versículo 10, que diz assim: Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. A narrativa bíblica é repleta de exemplos marcantes da intervenção dos anjos em momentos de necessidade. Diante da destruição iminente das cidades de Sodoma e Gomorra, os anjos foram enviados para resgatar Ló e sua família, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15 e 16. Também, ao ser batizado e logo antes da sua morte, os anjos desempenharam um papel vital em fortalecer e proteger o Messias. Vamos observar esses relatos sobre a vida de Jesus? Está no Marcos capítulo 1, versículo 13, e Lucas 22, 43, que nos mostra isso. Esses exemplos reforçam a compreensão que a intervenção dos anjos é uma constante na história de Deus e com a humanidade. Note esses relatos. Vamos começar com Marcos 1, 13. E ele
esteve ali no deserto 40 dias, tendo por Satanás, ou melhor, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Perceba também Lucas 22, 43. E apareceu-lhe um anjo do céu fortalecendo. Muitos podem se perguntar se os anjos ainda atuam em nossas vidas. Embora não os vejamos diretamente, a Bíblia nos assegura que eles continuam a desempenhar um papel vital na proteção e orientação dos servos de Jeová. Pois, assim como as forças do bem persistem, há também poderosos adversários que buscam nos prejudicar. Note o relato de Salmo de número 34, verso 7. O anjo de Jeová acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Lembra-se daquele anjo que ousou desafiar o próprio Criador? Ele se tornou uma figura traiçoeira, conhecida como Satanás, o diabo. A Bíblia não poupa palavras ao descrever a sua ambição de usurpar o trono divino. Com astúcia inigualável, ele enganou Eva e continuou a influenciar muitos corações até os dias de hoje. Entretanto, a história também revela aqueles que permaneceram firmes em sua obediência. Aí nós podemos ver Abel, Enoque, Noé e muitos outros. Nós podemos observar isso no relato de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, 5 e depois do 7. A sombra da rebelião não se limitou a um único anjo. Outros, seduzidos por Satanás, escolheu seguir o caminho da desobediência. A Bíblia os denomina demônios, anjos maus que se uniram à causa do adversário. Durante os dias de Noé, alguns desses seres desceram à terra, assumindo formas humanas e buscas de relacionamentos proibidos com as filhas dos homens. Veja na Bíblia esse relato. Está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2, que nos diz assim: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Contudo, esse ato contrário à natureza angélica resultou em uma consequência drástica. A desobediência da humanidade desencadeou a punição divina, representada pelo dilúvio. As águas que submergiram a terra também tiveram impacto sobre os anjos rebeldes. Aqueles que desceram à terra para coabitar com as mulheres retornaram ao reino celestial, onde encontraram o julgamento de Jeová. E nós podemos observar isso no relato de Gênesis, capítulo 7, versículo 17, depois de 23. Embora tenham sido banidos da plenitude da comunhão divina, os demônios não cessaram seus esforços de destruição. As Escrituras são claras ao afirmar que eles continuam a enganar a humanidade, urdindo planos tortuosos em busca de desviar-nos do caminho reto. Como sabemos disso? A Bíblia nos alerta. Observe o relato de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamado de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja também o relato de 1 João, capítulo 5, versículo 19. E nós sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. Esses seres, embora despojados da sua natureza angelical, têm poder para seduzir e influenciar. Contudo, meus amigos, lembre-se sempre de que, assim como a escuridão desafia a luz, a maldade encontra seus antagonistas das forças celestiais. Anjos são enviados por Deus como guardiões e protetores. A nossa compreensão desse embate invisível é vital para discernir os sinais do engano e fortalecer a nossa conexão com Deus. Sejamos claros, os demônios não são meros espectadores, mas mestres da manipulação. Através do ocultismo, eles exploram o nosso anseio pelo sobrenatural. O ocultismo, disfarçado de poderes além do nosso mundo, muitas vezes é uma porta direta para o engano demoníaco, seja através de curandeiros, benzindeiros ou videntes. O ocultismo é uma trama sutil que enreda muitos.
Veja esses conselhos fortes no relato de Gálatas, capítulo 5, os versículos do 19 ao 21, que nos aconselha assim: Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Entre as suas ferramentas, a adivinhação se destaca, ao tentar decifrar o que o futuro reserva através de horóscopos, cartas de tarô ou previsões. Pessoas inadvertidamente se tornam peões nas mãos dos demônios. Vejamos um exemplo disso. Em Atos capítulo 16, do 16 ao 18, narra a história de um espírito de adivinhação que controlava ali uma jovem. Quando Paulo confrontou o demônio, a farsa foi revelada. Vamos observar isso na própria Bíblia? Abra sua Bíblia no relato de Atos capítulo 16, versículo do 16 ao 18, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritavam dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu da mesma hora. Outro ardil dos demônios é nos convencer de que podemos falar com os falecidos. Médiuns espíritas alegam-se comunicar com os mortos, usando suas vozes e imitando as suas presenças. No entanto, essa prática sombria abre uma porta para o engano demoníaco. Um exemplo disso está no relato de 1 de Samuel, capítulo 28, dos versículos do 3 ao 19, onde mostra essa prática. O rei Saul foi visitar uma mulher que invocava os espíritos. Abra sua Bíblia e veja esse relato todo. A Bíblia é bem clara em afirmar que a comunicação com os mortos é proibida e perigosa, mesmo que enfrentemos mal-entendidos ou isolamento por aderir aos princípios bíblicos. Nossa fidelidade a Deus deve permanecer inabalável, pois a Bíblia deixa bem claro no relato de Salmos de número 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem nenhum dos que descem ao silêncio. Veja também um conselho forte no relato de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11. Note o que diz: Não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que use a adivinhação, ou que observe os templos, ou agoureiro, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou alguém que consulte os espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos. Devemos permanecer alerta, não apenas ao engano, mas à violência que os demônios infligem. Eles sabem que o tempo deles é limitado e eles estão em desesperança. Aumenta a sua agressividade. Perceba isso no relato de Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Depois o 17. Diz assim, Por isso regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e eu tenho o testemunho de Jesus Cristo. Aqueles que enfrentaram a opressão demoníaca encontraram libertação. Mas como? A trajetória rumo à liberdade dos demônios começa com um exemplo inspirador da cidade de Éfeso.
Aqueles que buscavam seguir a Deus entenderam a necessidade de destruir todo o vínculo com o ocultismo. Queimaram seus livros de magia, eliminando a influência demoníaca de suas vidas. Veja isso no relato de Atos, capítulo 19, versículo 19. Note esse exemplo. Também muitos que usavam artes curiosas juntaram os seus livros e os trouxeram, e os queimaram diante de todos os homens, e feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Da mesma forma, hoje devemos destruir qualquer conexão com os demônios, seja em livros, filmes, músicas ou práticas supersticiosas. Por que precisamos fazer isso? Veja o que a Bíblia diz no relato de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, você não pode ficar em cima do muro. Precisa tomar uma decisão. O embate com os demônios persiste, mas, como aprendemos, a fé é a nossa maior defesa. Assim como os soldados usavam escudos para se proteger, a nossa fé em Deus funciona como um escudo poderoso. O apóstolo Paulo instou os cristãos a usarem o grande escudo da fé contra os ataques demoníacos. Observe isso no relato de Efésios, capítulo 6, versículo do 16, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fortalecendo a nossa confiança em Deus, não temeremos as artimanhas demoníacas. Enfrentamos um mundo permeado por influências demoníacas. Portanto, como os cristãos em Éfeso, devemos buscar proteção através da oração. Orar a Jeová, invocando o seu nome e pedindo a sua guarda, é a nossa âncora de segurança. Observe que o texto consolador em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. O nome de Jeová é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Confiantes, pedimos para sermos livrados do jugo de Satanás. Note também o relato de Mateus, capítulo 6, versículo 13, que Jesus nos deixou. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A vitória sobre Satanás e os demônios reside em nosso compromisso de nos libertar de tudo que os relaciona e confiar no nosso Criador. Não precisamos temer, pois Jeová é infinitamente mais poderoso. No passado, ele puniu os demônios e no futuro os destruirá. Nossa luta não é solitária, mas os anjos fiéis nos protegem. Com a ajuda de Deus, sairemos vitoriosos. Veja que texto consolador é o relato de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpais vossas mãos, vós pecadores, e purificais vossos corações, vós de duplo ânimo. E assim, amigos, nossos passos rumo à liberdade dos demônios nos conduzem a um ponto de vitória e esperança. Lembre-se, o conhecimento é o nosso maior escudo contra as trevas. Se você encontrou inspiração nesse vídeo, convido você a se juntar à nossa comunidade em busca da luz. Inscreva-se no nosso canal para receber mais ensinamentos e orientações sobre como se libertar das artimanhas e das amarras demoníacas. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares que possam se beneficiar deste conhecimento. Juntos, podemos iluminar o caminho daqueles que buscam a verdade. Como os raios do sol dissipam a escuridão, cada novo vídeo nos aproxima da compreensão plena das Escrituras. Preparo você para o próximo capítulo emocionante em nossa jornada, onde continuaremos a desvendar os mistérios das trevas e da luz. Agora, um desafio. A você que esteve conosco até aqui, nos comentários abaixo, escreva a seguinte frase: quero aprender mais. Afinal, a busca pelo conhecimento não tem fim, e juntos continuaremos a trilhar o caminho da luz. Obrigado por se unir a nós nesta jornada de descoberta e transformação. Até o próximo vídeo.